A galerinha do segundo ano, olha só, a sequência aqui hoje falando do livro 3, né, Morfologia, e no vídeo anterior sobre esse assunto, falávamos de verbo. O assunto do vídeo anterior eram verbos regulares e irregulares. Nós conceituamos, definimos, né? E o ponto principal dessas questões dos verbos regulares e irregulares era a questão do radical, né? Vocês lembram disso? O radical era que determinava um verbo ser regular ou irregular. A mudança, né, ou a conservação do radical, certo? Na hora das conjugações, beleza? Nos verbos de hoje, nós vamos falar, conceituar aqui, apresentar para vocês, na sequência aqui, né, lembrando que eu falo das páginas, a partir, né, das páginas 36, classificação dos verbos, né? Então, regulares e irregulares, foi o que nós falamos no anterior. Então, hoje vamos falar de mais dois, né? Vamos falar de um par aqui, que são os verbos anômalos e os verbos defectivos. Aí eu quero que vocês peguem na 37, depois leiam aqui para reforçar o que eu tô falando aqui, que eu vou na sequência aqui, vou seguir o que tá na página, mas eu quero que vocês façam umas anotações, os apontamentos, tá? Então vamos lá nas definições, seguindo o que tem no livro de vocês. Verbos anômalos. A palavra anômalo remete à anomalia. Então, é uma anomalia, né? É uma modificação, certo? Ou seja, aquilo que não é normal. São os verbos que, durante a sua conjugação, sofrem alterações mais profundas. Aí, quem tiver com o livro, eu gostaria que grifassem aí para mim, por favor. Durante a conjugação, sofrem alterações mais profundas. Então, muitas das vezes, é além do seu radical, aí vocês vão ver nos exemplos. Chegando a apresentar mais de um radical, né? Não segue o radical de origem. Como tal fato não é normal na língua portuguesa, o verbo é classificado como anômalo, porque a maioria deles segue o radical, né? É o caso dos verbos ir e ser. Verbos ir e ser. Aí vamos direto para o exemplo. O verbo ir. Na conjugação, aqui, conjugação simples no presente, aqui no indicativo, o verbo ir. Eu vou, tu vais, ele vai, ela vai, nós vamos, vós ides, aí volta para o radical de origem, eles vão, tá? Olhem a diferença. Portanto, aí tem um exemplo claro de verbo anômalo, tá? Que não segue a estrutura normal, beleza? Verbos defectivos têm semelhança muito grande com os anômalos, no sentido de não seguirem também o radical. Eles também são diferentes. Os defectivos, eles se remetem a defeitos. É como se o verbo tivesse ali algum defeito. Vamos entender que defeito é esse. A palavra defectivo remete a defeito. São os verbos que apresentam defeito na conjugação, não apresentando todos os tempos verbais, tempos e modos verbais. Aí é a situação específica dos defectivos. Eles não têm, a gente não tem como conjugar em todos os tempos e modos verbais os verbos defectivos. E todas as pessoas ao serem flexionados. Por exemplo, o verbo colorir não apresenta a primeira pessoa do presente do indicativo. Portanto, a gramática normativa não prevê a existência da conjugação como eu coloro meus desenhos. Na falta dessa pessoa verbal, é possível substituir o verbo defectivo por um sinônimo. No caso, pintar, eu pinto meus desenhos. Não existe o eu coloro, percebem? Por isso o defeito, né? Ele aí vem faltando alguma situação que impede com que ele seja conjugado em outras circunstâncias, tá? Então presta atenção nesses dois tipos verbais aqui, nessas duas classificações da página 37. Beijo.